Olá, neófitos, sejam muito bem-vindos ao Cine Alquimia. Nesse canal falamos sobre cinema, quadrinhos, games e toda a produção da cultura pop, mas aqui é um pouco diferente. Eu não procuro dar opiniões, fazer um review, um release ou uma exata crítica. Aqui nós vamos adentrar no universo dos mistérios, todos os componentes simbólicos que existem nessas obras. A mente humana ela é permeada de símbolos e imagens na sua psique inconsciente, de maneira que, por mais que os autores e criadores não estejam propositalmente colocando esses símbolos na obra, eles escapam. A obra é sempre maior do que o artista, sempre maior. E quando a gente analisa simbolicamente a obra, estamos analisando a nós mesmos. Ou seja, a obra é você. E hoje aqui vamos falar do filme Avatar 2, todo hypado no cinema, uma experiência visual incrível, deslumbrante. Mas você percebeu o Ragnarok no filme? Let's get it done. Para quem não conhece, eu vou explicar brevemente. Ragnarok, mais conhecido como o Apocalipse dos Nórdicos, os vikings, né? Acreditavam muito nisso. Eles diziam que o universo é como uma árvore, onde a copa da árvore, a parte superior, tem a morada dos deuses. O meio, as moradas humanas e análogos a nós. E nas raízes, os seres das trevas, a imagem e o poder dela que ela tem de ter as visões. E o Ragnarok é quando esses seres das raízes invadem o tronco e depois do tronco eles vão para a copa. A árvore simboliza o nosso corpo e as raízes vindo para cima seriam os nossos instintos, possuindo a nossa mente, chegando à parte das nossas maiores virtudes, que seria a copa da árvore. No Avatar não é diferente, embora os humanos sejam chamados de aqueles que vêm do céu, eles têm uma condição espiritual inferior, bélica, guerreira, e eles estão em guerra declarada ao universo, gerando assim um apocalipse a seres superiores, os naves, como lá estão. O filme ele tem início como os personagens vivendo de uma forma paradisíaca e idílica, ou seja, o equilíbrio está estabelecido, estamos numa condição de Jardim do Éden. Até que, novamente, a guerra se estabelece, representando aquele momento da nossa vida em que tudo está muito equilibrado, estamos vivendo bem. De repente, sem que a gente perceba, tudo entra em desordem. Nossas relações pessoais, nosso trabalho, nossos desequilíbrios familiares, nós estamos mudando mediante a vida, não somos mais hoje aquele que fomos ontem. Precisamos criar uma nova ordem, estipular uma nova ordem, mas bem nesse momento os nossos instintos afloram, ficamos vulneráveis emocionalmente, nossas sombras tomam conta. E assim estamos vivendo o nosso Ragnarok. O filme segue se estendendo nesse processo de batalhas, liderados pelo Jake Sullivan, protagonista da história, também conhecido como Toruk Makto, né, o grande escolhido, né, das profecias do filme anterior. Só que, à medida que a narrativa segue, você tem um foco muito grande em dois personagens, Neteyam e Loak, os irmãos mais velhos e filhos de Jake Sullivan, né? Neteyam, o mais velho, mais prudente, mais cauteloso, mais responsável, aquele que não desobedece o pai, aquele que é sempre o orgulho do pai. E Loak, aquele que é mais rebelde, orgulhoso, que precisa sempre se provar. E assim, trazendo alguns problemas e algumas consequências para a família. Neteyam e Loak representam duas virtudes: prudência e ousadia. E o conflito entre prudência e ousadia mediante um Ragnarok é muito comum nas nossas vidas. A prudência, quando ela é excessiva, ela deixa a gente omisso e não conseguimos fazer determinadas escolhas, a qual precisa que gere uma mudança ou nos tire da zona de conforto. Só que a ousadia demais pode trazer severas consequências. É como diziam os filósofos clássicos, as virtudes não podem andar separadas, senão elas causam desastre. Uma pode te proteger, mas te estagna. A outra pode libertar, mas pode te destruir, causando severas consequências. E o filme ele segue mostrando muito o conflito disso. E aquele que representa a ousadia, de tanto ser reprimido ou não ter um espaço, acaba gerando consequências muito grandes para a família, inclusive para ele mesmo. Você já teve numa situação de vida onde você teve o conflito de prudência versus ousadia? Deixa aqui nos comentários. Vamos seguindo. À medida que passa o tempo, os avatares saem da floresta, os navios, e vão para a tribo dos mares aquáticas, precisando se adaptarem, passar por uma série de provações pessoais, conhecendo um povo diferente, com culturas diferentes, e sempre acontece aquele lance do preconceito.
Teach them our ways. Keep up, Forrest, boy! A família do protagonista se une muito, porque é o que lhes restam para se adaptarem num ambiente diferente, mas os ataques humanos não cessam. Loak, precisando demonstrar ousadia e se provar, continua trazendo grandes problemas para a família. Mas em uma situação de conflito, ele recebe bullying. E nesse bullying chega um momento em que fica severo demais. Ele é jogado em mar aberto, sozinho para retornar. O mar, ele representa a nossa consciência, a expansão da nossa consciência. E o quão profundo nós vamos descer nesse mar. Só que o mais interessante é que ele acaba fazendo aliança com uma espécie chamada Tulkun, claramente uma baleia. No filme você tem várias metáforas a respeito sobre a caça das baleias que fazemos aqui na nossa vida real. Só que tanto mar quanto baleia são símbolos muito importantes. O mar, ele representa a nossa consciência, tanto expandida, tanto caótica com as ondas em cima, quanto quieta, silenciosa quando você se aprofunda nela. A baleia, porém, tem dois símbolos. O inconsciente coletivo, ou seja, a profundidade e a soma de todas as partes do inconsciente humano, e também renascimento. Loak, que é a ousadia, é aquele que se aprofunda no mar. Você precisa de ousadia para fazer essa reforma interior, fazer esse mergulho interior na sua consciência e fazer um exame dele. É preciso coragem para se avaliar. É preciso coragem para que a gente saia da nossa zona de conforto e entenda as mudanças que são necessárias a gente fazer para lidar com uma situação caótica na vida. O Ragnarok que falamos no começo. Loak, ele entra na baleia para descobrir uma determinada verdade que a tribo nova que eles convivem não aceita muito bem. Jonas, ele é lançado ao mar como castigo, porque ele não queria fazer cumprir com a sua missão divina. E após ser lançado ao mar, ele aceita que ele tem que cumprir a sua missão divina, Deus acalma as tempestades e o coloca dentro de uma baleia 3 dias e 3 noites, para que depois ele saia e exerça a sua função divina. Tanto Jonas quanto Loak, eles acabam por nos trazer uma mesma mensagem. Quando a gente faz um exame de consciência e entende a realidade como tal, ao nosso respeito e a respeito do nosso semelhante, raramente vamos ser entendidos. Raramente vamos ser aceitos. E a resposta para que a gente lide com isso é a compaixão. No Antigo Testamento, o resultado final da missão de Jonas é a compaixão. E Loak precisava ter mais compaixão para que ele não se excedesse, para que ele entendesse por que o irmão mais velho era tão prudente. E o irmão mais velho precisava entender por que ele era tão ousado, porque determinadas mudanças e determinados avisos viriam entre eles. Havia um preconceito muito injusto nessa tribo mediante a baleia, que é uma raça muito inteligente, muito cultuada. Você já teve nessa situação? Onde você sabe que você tem determinada razão, mas você está sendo incompreendido. Em vez de você rebater com a violência, você demonstrar compaixão e esperar o tempo organizar as coisas? Tudo isso é parte do Ragnarok. Tudo isso é a guerra dos deuses, aqui na nossa consciência. Tá tudo aqui. Os vilões já se adaptaram em corpos avatares. Estão assimilando a natureza daquele lugar. Então, além deles terem a barbárie dos humanos, o maquinário dos humanos, a tática de guerra bélica dos humanos, eles têm cada vez mais o conhecimento da natureza daquele planeta, o planeta Pandora. E Pandora, ela tem uma conexão de consciência com os seus habitantes muito maior do que a Terra com os seus. É uma coisa muito mais evidente, é uma coisa muito mais robusta. Só que mesmo os habitantes de Pandora, eles têm um limite nessa conexão. E a gente tem uma personagem muito interessante chamada Kiri. Kiri, filha adotiva de Jake Sullivan, personagem principal. Ela não se sabe ao certo como foi feita a concepção dela. Se ela foi criada artificialmente, se a mãe dela, que é humana, teve algum parceiro, não se sabe. Ninguém sabe sobre o passado dela, pode ser que provavelmente explique em outros filmes, mas por enquanto não. Simbolicamente falando, quer dizer que a concepção dessa menina está envolta em mistério. Mas isso não muda que ela tem um misto da genética humana, bruta, e de um ser superior, que é o Na'vi, o Avatar. E ela tem uma conexão muito forte com Pandora, com a Terra, com a natureza, de maneira que ela dialoga
com a realidade responde a ela. Os animais, as plantas, todos eles têm uma resposta para ela muito maior e muito mais evidente do que os outros personagens. Ela chega a ser considerada diferente ou até louca por outros personagens. Uma claríssima alusão a Jesus Cristo, aquele que a concepção dele está envolta em mistério, porque foi o Espírito Santo que concebeu a Virgem Maria, ou seja, ele tem parte da natureza de um ser celestial superior com a matéria humana robusta, por ele ser a união perfeita entre dois polos, por ele ser a junção de luz pensada, luz impensada, yin e yang, por ele ser o meio perfeito disso condensado, ele consegue realizar os milagres de uma maneira muito grande, a natureza responde a Cristo de uma maneira muito grande, multiplicação de peixes, andar por cima d'água, e entre outros prodígios que ele fez. Isso é simbólico. Isso é aquela nossa parte que é a centelha mais sábia que é capaz de unir os extremos, gerando uma terceira via, uma terceira possibilidade. Aquele nosso momento em que a gente tem a percepção sofisticada de gerar um terceiro ato a ponto de nos adaptarmos de uma maneira tão grande, sentimos que renascemos, sentimos que superamos a morte, sentimos que essa vida, por mais que ela seja severa ao nos impor 2, chegamos ao 3. Já passou por isso? Aquele momento que te dá aquele estalo e você fala, é aqui. Isso é que a personagem Kiri nos traz. Só que o nosso protagonista, o Turuk Matu, o Jake Sullivan, ele tem um outro método. Ele é escolhido pela natureza, ele tem uma resposta do lugar, ele também une o divino ao humano, mas ele é, em essência, naturalmente humano. Ele começa humano e o divino abraça ele. Estamos aqui claramente com uma referência ao Primeiro Testamento. Aquele que é um humano normal e é tocado pelo divino, e assim ele é mudado, ele é transformado, e ele ainda precisa do combate. Ainda que ele esteja com a causa justa, ele não consegue se libertar da espada. Já Kiri, de uma maneira crística, ela consegue se libertar da espada, mas a gente tem o diálogo entre duas gerações, a antiga e a nova. Como que nós vamos dialogar com as gerações futuras? Se você é jovem, a sua hora vai chegar, vai existir uma geração depois da sua. Mas se você já não é mais tão jovem, como você dialoga com aqueles que vieram depois? E você que é jovem, como você dialoga com aquele que veio antes de você? Sem eles, você não estaria aí. Como se faz uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento? Como a gente une a situação que exige o combate, a predisposição na vida, ou aquele momento em que vamos gerar a terceira via crística? Você já passou por isso? Nesse Ragnarok maluco que é o nosso mundo? Ao concluir da obra, depois de várias dores, guerras, Neteian acaba por atendendo um pedido do irmão Loak, a prudência cedendo à hora errada, à ousadia, perdendo a vida no meio do conflito final. No conflito final, ele acontece, simbolicamente falando, num alinhamento, num eclipse, no que viria a ser o Sol e Lua daquele planeta. Então tudo está escuro e acontece a batalha final. Jake Sullivan, protagonista, ele consegue, ainda que de uma maneira muito sacrificante, vencer a batalha e ser salvo por uma outra pessoa, condição de Velho Testamento. Kiri consegue resgatar, tendo toda a natureza respondendo a você, o planeta Pandora, a entidade Ewa respondendo a ela, salvar a vida da esposa de Jake, sem esforço, ou seja, de maneira crística. Você vê a conclusão da batalha, onde o mal sobrevive de maneira muito lesada, mas sobrevive, ele sai de cena. Os outros componentes se adaptam e o eclipse se desfaz. O símbolo do eclipse ele é muito interessante, quando o Sol se alinha com a Lua. Sol representando nessa circunstância, porque tem uma vasta simbologia o Sol, nessa circunstância a mente desperta, o racional, o consciente. E a Lua representando o inconsciente, os desejos, os impulsos. Eles se alinham na batalha final. Estamos falando da terceira via e o equilíbrio entre opostos diante de um cenário caótico. E que é nesse eclipse que você tem um certo entendimento. E nesse entendimento, você resolve, você não volta o mesmo, você volta adaptado. Sacrifícios aconteceram, partes suas morreram. Isso se chama o processo de maturidade, foi o que aconteceu.
A sua ousadia, no caso aqui, o Neteian morre, ou seja, você precisou, diante dessa situação caótica, alcançar um equilíbrio e tomar uma postura. Você precisou ouvir mais ousadia, você precisou ir mais a um polo para depois alcançar um meio termo, para assim amadurecer. O mal, ele sai de cena, ele te abandonou, mas ele ainda existe. Ele sobreviveu ao fim. E o eclipse se desfaz. Então você tem mente desperta e impulso, não mais em conflito, em alinhamento. Quando você alinhar os impulsos naturais e o racional, você vai ter a conclusão do seu Ragnarok. Agora me diz, deixa aqui nos comentários, você já passou ou está passando por algum Ragnarok? Você já teve uma situação tão caótica a qual ou você alinhava perfeitamente suas forças, fazia um profundo exame de consciência e retornava a outro para resolver a situação? Conta pra gente. Deixa aqui. Se inscreve no canal, siga Cine Alquimia nas demais redes sociais.